Boa tarde, meus amores. Dando continuidade à nossa aula de biologia da semana passada, nós vamos continuar falando sobre genética. A gente viu a importância de Mendel, que ele cruzou as ervilhas, descobriu os genes. A gente viu que a conclusão que ele chegou foi que as características hereditárias nós herdamos dos nossos pais. Elas vão estar lá nos nossos genes. Essa foi a importância da aula da conclusão de Mendel na aula passada. E hoje eu gostaria só aqui de mostrar para vocês nessas duas imagens o núcleo da célula, que o núcleo da célula vão estar os cromossomos. Esses cromossomos vão ser segmentos de DNA que vão formar os genes. Aqui, gente, nessa imagem também, a gente consegue ver os nossos cromossomos homólogos. Por que eles são homólogos? Porque os genes dele vai ser igual tanto no cromossomo 1 como no outro cromossomo. Você observa que ele é homólogo por quê? Porque são dois. E ele vai ser alelo, gene alelo, porque de um lado vai estar a cor do olho e no outro cromossomo homólogo também vai estar a cor do olho, que é identificado pela cor verde. O material genético é o que nós vamos começar falando hoje. Então, aí a gente vê que o material genético de duas células vão ser diferentes. Nós temos aí uma célula eucarionte, representada pela essa rosinha, com o núcleo azul. Essa célula, os cromossomos vão ter vários cromossomos dentro do núcleo e eles vão estar guardados dentro deste núcleo. Já a segunda célula, onde a gente tem um flagelo, vai ser representado por uma bactéria. Aí, gente, o material genético vai ser apenas um filamento, ou seja, nós vamos ter um filamento que vai formar um cromossomo da bactéria. Então, aí é onde vão estar as informações genéticas, tanto da célula eucarionte quanto na célula procariótica. Então, as informações do indivíduo, as nossas informações vão estar guardadas dentro do nosso núcleo. E na segunda imagem, a gente consegue ver, que eu trouxe para mostrar para vocês, o cromossomo, onde a gente vai estar vendo trechos. Vocês estão vendo vários trechos e esses trechos vão formar o DNA. Esse que está enroladinho vai formar o DNA. Então, os genes, eles são formados de DNA. E lá nos nossos genes é onde vão estar as nossas características herdadas pelos nossos descendentes, nossas características hereditárias. Então, hoje a gente vai ver também os tipos de células. Existem dois tipos de células. O primeiro que a gente vai conhecer são as células conhecidas por haploides, representadas pela letra N. Elas vão possuir apenas um conjunto cromossômico, né? Apenas 2 cromossomos de cada par homólogo. Elas vão ter 23 cromossomos, se são da espécie humana. Aqui nessa imagem eu trouxe 2 células para vocês observarem, que são células reprodutoras, chamadas de gameta, que a gente já estudou lá nos capítulos anteriores, nas primeiras aulas que a gente começou a estudar de biologia. Na primeira imagem, nós temos o espermatozoide. E dentro do núcleo do espermatozoide, nós vamos ter 23 cromossomos. Então, ela vai ter apenas um conjunto cromossômico. Na segunda imagem, nós temos um óvulo e ele vai ser considerado haploide porque ele só vai ter 23 cromossomos. Então, as nossas células, os nossos gametas, eles vão ser chamados de haploides porque eles só têm metade da carga cromossômica, ou seja, 23 cromossomos do espermatozoide e 23 cromossomos do óvulo. Eu herdei 23 cromossomos do meu pai e herdei 23 cromossomos da minha mãe, no óvulo da minha mãe. Então, aí, no caso, nós vamos ter 46 cromossomos, porque nós herdamos 23 com características do nosso pai e 23 com características da nossa mãe. Essas são chamadas células haploides, representadas pela letra N. Já as células diploides, elas vão ser representadas por 2N.
Vocês não podem esquecer isso. As células diploides vão ser representadas por 2N. Quem são elas? São aquelas que possuem 2 conjuntos cromossômicos, ou seja, os cromossomos nessas células estão dispostos aos pares. E nessa soma, gente, a gente vai ter 46 cromossomos. Como eles estão aos pares, eles vão ser 46 cromossomos na espécie humana. Então, a célula diploide, ela vai ser representada por quê? 2 pares. Ela vai ser 2 cargas, 2 conjuntos cromossômicos independente da espécie. Quem são as células diploides? São todas as células do nosso corpo, gente. Todas as células do nosso corpo, com exceção os gametas, elas vão ter 46 cromossomos. Elas também são chamadas de células somáticas. O número de cromossomos, gente, ele vai variar de espécie para espécie. Ele vai ser constante na minha espécie ou em outra espécie, mas ele vai variar de acordo com cada indivíduo. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês para mostrar mais ou menos para vocês entenderem como é que vai acontecer. Bem aqui, olha, nós temos uma tabela onde nós temos o coelho, por exemplo, ele vai ter as suas células diploide, ela vai ter 44 cromossomos, ou seja, 2 cargas cromossômicas. Então, gente, o coelho, ele vai ter 2 cargas cromossômicas. Se ele tem 2 cargas cromossômicas nas suas células diploides, as suas células haploides, o gameta do coelho, vai ter metade dessa carga cromossômica. Então, o coelho, o gameta do coelho, ele vai ter o quê? 22 cromossomos, que vai ser considerado as suas células haploides. Em todos os animais, gente, que vocês observam aqui, metade dessas células, elas vão ser os gametas, chamadas células haploides. Se você ver na espécie humana, as células diploide têm 46 cromossomos. Quanto é que vai ser as células haploide? Ou seja, o valor dos cromossomos do gameta? 23. O macaco vai ser 48, a metade de 48 vai ser 24. E assim por diante, gente. Então, todas as espécies, elas vão variar de acordo com cada uma. Então, as suas células haploide vai ser um número com 2 cargas cromossômicas e as suas células haploide, que são os gametas, vai ser sempre a metade. Nunca esqueçam disso. Então, a gente voltando para a espécie humana, né? A gente vai falar um pouquinho sobre reprodução humana. Eu vou mostrar aqui para vocês, gente, como os cromossomos estão dispostos dentro das células humanas. Aqui nós temos um espermatozoide com 23 cromossomos, porque ele é um gameta, ele é uma célula haploide, e um óvulo. Ao se unir na fecundação o espermatozoide e o óvulo, eles vão gerar uma célula chamada de zigoto. Esse zigoto vai gerar, consequentemente, 46 cromossomos, porque veio 23 do espermatozoide e 23 do óvulo. O zigoto vai ter 46. Se o zigoto tem 46, ele vai ser considerado uma célula diploide. Esse zigoto, gente, ele vai sofrer sucessivas divisões. Na segunda imagem que eu mostro para vocês, vocês estão vendo quando o espermatozoide e o óvulo fecundam a união, eles começam a se dividir, esse zigoto começa a se dividir, ele se divide em 2, que se divide em 4, que se divide em 16 células, gente, e assim por diante. Cada célula dessa vai originar as nossas células do nosso corpo, com 46 cromossomos. As únicas células do nosso corpo que vão ter 23 são os nossos gametas. E assim, gente, ele vai gerar o indivíduo. Olha, se você observa na terceira imagem, o zigoto se divide, ele vai formar a mórula, que é essa segunda imagem que vocês podem ver. Aí ele vai formar o embrião, ele vai formar o feto e assim a gente foi formado. Nós somos formados de quê?
de um espermatozoide e um óvulo que se uniram, eram 23 cromossomos cada uma, deram origem ao zigoto, com 46 cromossomos, considerado célula diploide, que se dividiu até gerar um novo indivíduo. Então, gente, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa genética, por que é tão importante conhecer essa genética. Eu coloquei aqui algumas características, alguns termos que tem lá na página do livro de vocês 210, caso vocês queiram tirar as dúvidas, né? As características hereditárias, elas vão ser transmitidas de pais para filhos, né? Vocês podem, a gente já viu isso nos capítulos na aula anterior. Essas características vão ser quem? É o formato dos lábios, a cor do cabelo, o tamanho. Essas vão ser as nossas características hereditárias. Quem descobriu isso? Foi Mendel, como vocês já viram lá no século XIX. Ele descobriu que essas características são passadas através dos genes, né? Os genes é a maneira como essas características são transferidas de um indivíduo para o outro, dos nossos descendentes. O estudo que vai permitir o gene é chamado de genética, como vocês já viram aí. E mais uma vez, na página 210, ele vai falar sobre os cromossomos homólogos. E eu coloquei essa segunda imagem para vocês observarem que esses cromossomos homólogos, por que eles são tão importantes? Porque é lá onde vão estar as nossas características hereditárias. E para terminar a nossa aula, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre genótipo e fenótipo. Só uma coisa breve mesmo, nas próximas aulas eu dou continuidade. O genótipo vai ser o conjunto total dos nossos genes. Todos os nossos genes, eles vão ser chamados de genótipo. E esse genótipo é quem vai identificar o nosso fenótipo. O fenótipo vão ser as nossas características observáveis, aquelas que a gente pode ver. E elas vão ser influenciadas pelo ambiente. É muito importante que vocês entendam isso. O genótipo mais o ambiente vai gerar o fenótipo que gera o indivíduo. Gente, nas próximas aulas a gente continua. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Então, se vocês não entenderam, vejam no livro, releiam a aula, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.